Oi, gente, boa noite. Como estão? O áudio tá bom? Fala pra mim se o áudio tá bom, quem entrou. Qualquer coisa eu coloco o fone de ouvido. Só pra eu entender o que é melhor pra vocês. A Bárbara já tá aqui. Que aí a rede dela também já é... Meu áudio tá baixo, Fá, então deixa eu... O Fábio já falou, minha produção já falou. Oi, Bá! Oiê, Oiê! tudo bom? Tá melhor agora o áudio? Tá, a produção já Ah, te deu um então tá bom. toque que tava baixinho, né? A minha produção já avisou que Tava baixinho. tava baixinho. Gente, eu não acostumo com essa Tudo câmera, bem? peraí. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver um negócio na luz aqui. Acho que essa luz tá melhor, né? Do que assim. Você sabe que eu não manjo dessas paradas, né? Mas tá, Não. fica melhor. Então, é que eu tenho problema com fotofobia também, né, Bah? Sim, Então, muita luz me incomoda demais, assim. é o que fica mais confortável pra você. Você sabe que no Eu consultório. já tô com duas luminárias aqui e a tela do computador, então, já tem a luz do ambiente, aí agora eu tô me sentindo mais, mais Mas eu, confortável. Mais confortável, sim. né? No consultório eu atendo quase na penumbra, eu atendo com luminária só acesa no Ah, período é? noturno. Então, agora em casa, isso pra mim tá acabando comigo. Essa lâmpada, o computador, tudo. Tá louco? São os novos tempos, né? Sim, sim, faz parte. Daqui a pouco passa, né? Vamos começar? O pessoal vai Bora. chegando, acho que vai chegando o seu pessoal também, e vai ficar gravado, né? Depois eu posto no IGTV, eu vou postar no YouTube também, porque tem gente Bonitinho. que não tem Insta, e aí eu Uhum. coloco lá no YouTube, Tá. Que certo? privilégio. Tá bom. Tá. A Sandrinha chegou, a Samira, a Elvis, só gente bonita, né? Amanda, avisa lá no grupo que começou. Se bem que eu posso avisar aqui também, eu tô com ele ligado aqui. É que eu fiz um post lá no grupo que eu tô fazendo de fotografia fine art. Ai, que legal. Nossa, teve uma recepção super boa, assim, a galera falando que começou a fotografar por causa da depressão, né? O pessoal acabou indo para as artes para poder tratar a depressão e se descobrir um pouco mais Sim. nesse meio, né? Deixa eu só colocar lá. E foi uma recepção muito boa, assim, né? Eu Que achei muito, legal. muito legal. Encontraram, não, vai, escreve. Encontraram a fotografia como processo de elaboração para o luto, é isso? De, não, da depressão. Da depressão. Ah, da depressão. Aí você tá acostumado a falar em luto, né? Eu tô Depois acostumada a falar de luto. é, então Então, vamos começar assim, Bah, porque assim, a maioria das pessoas que estão entrando, elas me conhecem, né? tá. Então acho legal você se apresentar, Ok. falar o que tu Mentira, faz. acabou de entrar uma pessoa que eu conheço, a Elizabeth Salles, que é minha irmã. É golpe baixo. Aff. Ah, a própria. Bom, eu sou a Bárbara Salles, eu sou psicóloga clínica de orientação junguiana. Eu sou psicóloga há 11 anos, tenho 11 anos de formada já. Nossa, tudo isso já, Bah. E já faço esses cálculos, eu fico amedrontada até, mas enfim. E eu fiz especialização em luto pela PUC de São Paulo, em atendimentos em famílias enlutadas, então Eu acho sensacional isso. eu tenho outro canal que eu faço lives sempre falando de luto, então é a primeira vez que eu não estou falando de luto, mas é um privilégio estar aqui com você. E eu também fiz uma especialização na Faculdade de Medicina e Saúde Pública de São Paulo em atendimento de famílias incestuosas. E apesar de eu não falar muito disso, é um tema que me levou a um outro grupo que eu também atendo de mulheres que estão ou estiverem em relações abusivas. Uhum. Então, é isso. Só tema leve, Só tema né? fofo.
Só tem uma... Mas é Aí hoje eu fico complicado falando também, de né, Bá? depressão. Porque assim, você tem uma das profissões que eu mais admiro, assim, né? Porque Obrigada. vocês realmente, pessoal de saúde como um todo, né, tem uma profissão muito bonita, né, que é se dedicar ao outro, né, e vocês, psicólogos, vocês têm contato com muita coisa pesada, né, Bá? Sim, sim. Muita coisa, né? Às vezes a gente conversa, você dá uma pincelada em alguns casos, né? Nas Conversa temáticas com recorrentes. exatamente, né? Então é bem pesado algumas coisas, né? Sim. Às vezes a minha terapeuta, Andréia, que ela não está aqui, porque ela está atendendo e também acho que ela não tem Instagram. Às vezes ela fala para mim, né? Fala, nossa, Luciano, eu acho tão legal quando tem consulta com você, porque eu dou muita risada. Porque eu faço muita piada no meu processo, né? De Sim, mim mesmo, assim. sim. Eu uso muito da autodepreciação para poder encarar algumas coisas, né? E ela se diverte Sim. muito, assim, comigo. A gente se diverte muito, na verdade, no terapia. No começo era pesado, né? Mas depois foi ficando leve, assim, É. né? Mas até pensando nas temáticas que eu atendo recorrentemente, claro, não atendo só isso, só esses casos, mas nessas temáticas, muitas delas levam à depressão, né? Até como, porque são eventos traumáticos, são eventos Exato, psicologicamente exato. traumáticos. Então Aham, elas aham, acarretam uma depressão, né? aham, aham. É, perfeito. É, quando eu tive meu processo, eu acabei mergulhando muito no assunto, né? A patroa chegou. A Fernanda Procopio, minha patroa. Ui, a chefe, deixa eu arrumar, se ajeita, se ajeita. Não, mentira, Fernanda, janela Eu aberta porque tá adoro, calor. eu adoro chamar ela de patroa porque ela fica puta. E no meu processo eu busquei muito, busquei muito autoconhecimento, né? Eu tenho essa questão, né? Eu sou meio acumulador de informação, né? Eu já fiz já fiz um teste de personalidade e tal, que é bem bacana, é bem completinho e tal, e um dos meus pontos fortes, na verdade, é o de acúmulo de informações. Uhum, Mas acho que eu sempre fui assim, acho que a publicidade também me tornou um pouco assim, né? uhum. Tem todo um histórico para isso, né? Pois é, porque a gente não é especialista em nada, né? Mas a gente conhece coisa pra cacete. E também eu sou geminiano, então tem aquele negócio de que geminiano sempre vai ter alguma coisa pra falar sobre alguma coisa, né? Geminiano, ele não sabe muito do tema, mas ele manja de muita Não, coisa. Então ele ele vai manja, puxar o assunto. pelo menos ele conhece alguém que sabe, né? Alguém Sim, que sim, no faz, mínimo. né? É, e nesse processo meu da depressão, eu acabei indo muito atrás, né, de autoconhecimento. Mas deixa eu contar do começo, né? Vamos começar do Na começo, verdade, vai. na verdade eu vou contar o final para depois voltar pro começo, né? Tá bom? Vou fazer tipo filme, que conta o final e fala assim, nossa, como aconteceu? Como ele chegou até aí? 2 meses antes, Dois não, no meu caso foram 2 anos. 2 anos e meio. Não, foi um ano e meio antes. Né? Hoje é dia 6 de outubro, hoje está fazendo um ano que eu parei, olhei para mim, olhei ao meu redor e falei, nossa, ela não está mais aqui, Uhum, né? Agora sou só eu, ela não está mais aqui me abraçando, do jeito que ela estava me uhum, abraçando, né? Que não estava gostoso. sim. E foi, foi maravilhoso. Assim. Foi um dia que eu saí, foi num domingo, estava tendo em São Paulo a Feira Mário de Andrade, algum festival Mário de Andrade, alguma coisa assim. Que era voltada à literatura e tal. Aí eu saí de manhã, eu fui no Teatro Municipal pegar o ingresso para ver a Fernanda Montenegro à noite. Uhum, Uma fila enorme, eu consegui pegar. Aí eu subi para Paulista, fui ver duas exposições no IMS, não lembro quais eram. Aí eu saí de lá, desci para o centro, e aí tava rolando umas barraquinhas com livros, umas exposições, tipo a Feira da USP, né? tá. E aí eu tava lá vendo alguns livros, né? E o ano passado foi um ano que eu li muito, assim, eu li 20 livros o ano passado, né? Porque o Fabrício, um amigo meu, ele fez um grupo no WhatsApp de leitura.
Que legal. Que hoje é tudo menos leitura. A gente fala de um monte de coisa lá. Mas isso me ajudou muito no processo, porque eles falavam dos livros que estavam lendo, né? Aí eu ficava curioso. E o Fá fala disso com uma paixão muito grande, né? O Fá fala de literatura, cinema e tal. E aí eu acabei lendo bastante, né? O ano passado eu estava muito envolvido com isso. Esse ano, não. Esse ano eu só li um livro, porque eu estou fazendo muita coisa. E aí eu estava lá numa das barracas vendo uns livros, e aí nisso passou um grupo de teatro tocando música, né? E, e aí eu parei, olhei para aquilo, e aí eu vi que eu estava feliz, né? De um jeito que eu não estava há muito tempo, assim, muito tempo, Hum. né? A felicidade ela vinha, mas ela vinha mesmo meio que eu forçando ela a vir, sabe? Era uma coisa meio Tá. consciente, assim, que eu fazia, Quase uma de me obrigação. forçar, de me forçar a ficar feliz, aí pegava no tranco, tipo carro, velho, pega no tranco e aí vai, né? Mas eu tava forçando ela a vir. E nesse Uhum. dia não, ela simplesmente apareceu, assim, Uhum. né? Porque eu tava feliz de estar no meio daqueles livros, de estar vendo aquela bandinha de teatro passando, Tá. daquelas pessoas em volta, né? Aí eu saí, fui no Sesc tomar um café. Eu estava tão feliz, assim, né, nesse momento, e eu prometi que eu não vou chorar. E aí eu olhei para a mulher que estava atrás de mim e eu falei assim, nossa, a cidade está gostosa hoje, né? Ela, nossa, tá muito bom, faz tempo que eu não venho pro centro. E aí a gente começou a conversar, tá, ela pediu a coisa dela, eu pedi o meu, e aquilo ficou em mim, assim, né? Aquela coisa boa ficou em mim, assim. E aí, para fechar a noite, teve a Fernanda Montenegro, no Teatro Municipal, lotadíssimo, assim, nossa, foi uma experiência espetacular, assim, espetacular, né? Chorei pra cacete, enfim. Por Por muitas isso, razões, por pelo ela, jeito, né? né? Por ver aquela energia bonita que estava no teatro, né? Enfim. Uhum. E eu estava feliz, estava muito feliz, né? Por ter percebido isso, assim. É... Mas aí como eu cheguei, né? A esse estado, né? Em abril de 2018 eu tive uma crise, né? Que ela veio recorrente de coisas de um passado recente, né? Eu tive alguns rompimentos Uhum. pessoais. Eu e o Fábio, meu marido, a gente estava planejando imigrar para o Canadá e a gente apostou muito nisso e acabou não rolando por várias coisas. E isso decepcionou bastante a gente, deixou a gente bem, bem chateado, assim, né? Hoje a gente vê que a gente não ia, acho que a gente não ia conseguir viver lá, assim, né? Apesar de ser um país Tá. espetacular por várias questões, né? É um país que faz menos 50 no inverno, né, Bárbara? Durante 6 meses. Então, É. ia ser um pouquinho difícil. Eu acho que ia doer Que um pouquinho na a gente pele. estava olhando para essas coisas assim, ah, não, a gente tira de letra, ah, não, vai ser tudo Sim, bem, a gente sim. vai estar num lugar super legal. E a gente ficou um mês em Montreal, né, em Quebec e tal, É super lindo bacana, é aí. lindo, as pessoas bonitas, parece que tá tendo casting em todo lugar da cidade, assim, porque só tem gente bonita naquele lugar. Aff, Maria. Aí, Mas não, e a faz menos de cidade em 50. si, né? E a cidade em si, né? Ela ferve bastante no verão. E a gente foi no final de verão, comecinho de outono, e tal. Então a cidade era muito bonita, né? A gente pegou Hum. aquela fase das árvores ficarem amarelinhas, alaranjadas, né? Foi bem legal. Tá. Aí a gente voltou, não rolou o processo porque o Canadá fechou as portas, e, enfim. E aí foi o ano de 2017, correu muito ruim. Quase não tinha trabalho pra gente, pra mim. Eu ainda estava tentando fazer algumas coisas na fotografia, né? Quem não sabe, eu sou publicitário, designer gráfico, aí até hoje eu estou tentando fazer migração para fotografia, mas depois eu falo que não vai rolar. Por que não vai rolar? E, e os trabalhos não estavam rolando, né? E aí as pessoas para quem eu estava fazendo alguns trabalhos se afastaram. Eu percebi que deram uma afastada de mim. E aí teve todo esse processo, né, de
de autoanálise, de não conseguir galgar aquilo que eu queria, de acabar fazendo coisas que eu não estava afim, que eu estava fazendo só pelo dinheiro mesmo, e isso não tava legal para mim, né? Aí um dia eu acordei em abril e, nossa, dia horrível. Eu acordei chorando, eu acordei triste, apesar da depressão não ser uma tristeza, eu acordei muito, muito triste. Acordei desesperançado. Eu não sabia o que eu estava fazendo da minha vida. Você sabe aquela coisa de culpa? Sim. Que merda que eu fiz até agora, que não deu certo, né? Pra onde é que eu tô indo, né? Para onde é que eu tô indo, né, tal. Na hora já me bateu, já me bateu a certeza. Puta, eu tô com depressão. Tá. Isso é depressão. Isso não é qualquer coisa, né? E eu sei disso porque eu convivi com pessoas depressivas, né? Amigos, amigas, né? Tinha uma relação muito próxima com uma amiga nossa. Que, aliás, vocês não são minhas amigas, né, Bal? Vocês são minhas irmãs, assim. Eu sempre falo isso. Assim. Eu tenho amigos que são É realmente proibido me meus fazer irmãos, chorar assim. também. Não, eu também tô Beleza? segurando aqui, meu amor. Porque você sabe, né? A gente passou por muita coisa, né? Sim, Na verdade, você me conhece mais do que meus irmãos me conhecem, né? sim, eu sei. Então, e aí eu tive esse convívio e mesmo não tendo, e mesmo tendo esse convívio com ela, eu não tinha noção ainda do que era a depressão. Eu acho que eu ainda tinha alguns preconceitos, sabe? Do Uhum. tipo, faz uma forcinha que passa, né? Se esforça a fazer alguma coisa, né? Sim. E é uma merda, né? Porque você você não tem nada, né? Você é Não. um, eu virei uma bexiga vazia, assim. Aos poucos a bexiga foi esvaziando, 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 e eu fiquei lá, inerte, mole, jogado no cantinho, né? Aliás, eu ia fazer. Tá. A gente entrou umas 8 mesmo. Só quero ficar de olho no tempo pra gente não ser cortado pelo Ike, que eu acho Ah, horroroso. ele derruba. Ele avisa uns É, segundinhos antes, viu? então, segundinhos, mas Segundinhos. eu quero uns Finalizar. 5 minutos antes, né, pra gente ter tempo de se despedir e finalizar. Tá. E aí, nesse dia, Bah, eu senti muito medo, porque eu moro no sexto andar. Eu senti muito medo de ter vontade de pular, Uhum. né? Eu não tive esse impulso, né? Eu não tive esse sentimento suicida, mas eu tive medo de ter, né? Sim. E aí nessa hora eu peguei, eu fechei a porta da varanda, sentei no sofá e no sofá eu fiquei ali por umas 5 horas mais ou menos, porque Uhum. eu não queria sair do sofá, porque eu tava com medo do que podia acontecer. E aí foi quando o Fábio chegou do trabalho e aí a gente conversou, tal. E aí eu acho que no dia seguinte eu fui atrás de você. Eu acho que eu não demorei muito tempo, ou 1 ou 2 dias, assim, eu acho que no máximo. Se você estava lá perto do consultório também, né? Se tinha alguma coisa lá perto e foi falar comigo. Não, eu fui pra ver você mesmo. Tá. Eu acho que eu te liguei um dia antes, eu não lembro o que eu fiz, mas eu lembro que logo fui ver você pra poder entender o processo, né? E foi muito estranho conversar com você, né? Porque você conversou comigo como psicóloga, né? Você não conversou comigo como amiga. Eu percebi que você não é, a Bárbara, minha amiga, ela não estava ali. Quem estava ali era a É muito psicóloga. esquisito isso, né? É muito bizarro, é muito bizarro. É. E aí, e aí a gente conversou, você me orientou, você falou algumas coisas do que poderia ser, do que poderia não ser, né? Mas você não deu nenhuma certeza, porque realmente o diagnóstico não é numa consulta, né? Uhum. Mas você me orientou na busca de alguém, né? E eu dei muita sorte, né? Porque a primeira pessoa que eu fui conversar foi a Andrea e já bateu, assim, né? A Andrea é meu anjinho, assim, particular. Uhum. Então ela me orientou muito nesse processo, né? E aí em abril eu comecei
fazer a, a terapia. Era muito pesado, visitar certas coisas, né? Bem pesado. O depressivo, ele já vem com, A gente diz já vai ali, com com uma uma carga bagagem muito. bem pesada. Então, tudo É, que você é, toca tem que tocar com muito cuidado, porque ele já aham, está muito frágil, né? uhum. Não, e é bizarro, bizarro não, mas a gente é muito idiota, né? Porque assim, terapia era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, assim. Só que aí eu via e falei assim, não, tudo bem. Por que eu vou fazer terapia, Uhum. né? Tá tudo indo dando certo, né? Só que não, né? Tá aquele tapete cheio de bosta embaixo, né? Eu costumo, Que você vai jogando, aí vira uma montanha no meio do caminho, você não consegue mais. eu costumo brincar que as pessoas só vão para terapia efetivamente quando a água bate na bunda. Tá cagada. A água É, bate na bunda. Não tem é. um tempo antes. Aquela pessoa que fala assim, eu só vim para autoconhecimento. Eu já começo a ver, "Ai, logo, Uhum. logo a água vai bater." Pois é, porque a gente acaba carregando muita coisa, né? Não resolvida. Sim. E que são coisas nossas, né? Não são coisas dos outros, né? Apesar do Uhum. outro tá envolvido, não é problema dele, é problema nosso, né? Sim. Sim, claro. A gente ficou nesse processo de terapia, de conversa, que foi muito bom, né? No começo eu conversei bastante com a Dani, né? Nossa amiga. Uhum. Ela deu um suporte fenomenal pra gente, assim, não só pra mim, mas pro Fábio também, né? O Fábio ficou horas conversando com ela aqui em casa, né? Ele ligava pra ela pra saber de algumas coisas, né? O Fábio também, Tirar dúvida, né? o Fábio é um anjo na minha vida, né? A gente tá junto há 15 anos e o Fábio é um homem espetacular. Assim. Ele tá aqui do meu lado. E tá dele, É. ele ainda não ouviu o que eu falei. Aí, Ah, é? e aí ele foi para consulta também com a Andrea, foi sozinho para descobrir alguns processos meus, como funciona, né? Como eu ia Uhum. estar me sentindo, o que ele podia fazer para ajudar, né? Então ele, Sim. ele esteve sempre, sempre, sempre presente. Né? Uhum. E aí nesse ponto eu sou privilegiado pra caralho, né? Porque eu sou casado com um homem maravilhoso, eu tenho meus amigos, né? Malemar, tenho condições de pagar uma terapia, né? Que depois você vai ver, né? Se você soma tudo, às vezes o que você gasta é, durante o mês com coisas tão supérfluas, às vezes dá consulta na terapia no mês, né? Dependendo do psicólogo, né? É. É que a Tem gente tem uma psicólogo questão que complicada, né? sim, sim. Vocês têm uma certa maleabilidade para cobrança também. Enfim, né? Não vou entrar nesse mérito, que aí já é coisas comerciais. E aí Sim, é um assunto entre paciente e psicólogo. sim, sim. E o que eu acho também, puta, de uma generosidade imensa de vocês, né? Porque eu conheço gente que faz tratamento gratuito, né, Bah? Né? Vocês Sim. abrem um diazinho aí na agenda ou uma consulta por semana na agenda para atender alguém de graça, né? Que é, meu, esse é o máximo da doação, né, Bah? Sim. Eu gosto. Então, eu sei que você gosta. E Eu gosto pra aí, e aí dentro dos privilégios também é esse lance da gente ter acesso à informação, né? Sim. Ah, e aí a gente passou por esse processo terapêutico, né? Até que chegou o momento que a Andrea falou assim, Luciano, eu acho que você precisa tomar remédio. E aí eu Uhum. relutei por uns 4, 5 meses para começar a tomar, Sim. para aceitar que eu precisava de um remédio para tratar de uma doença mental, né? Uhum. Até então para mim ela ia passar com a terapia com conversinhas, né? Conversinhas Sim. no sentido Sim. de comparar com remédio, né? Uhum. As conversas são essenciais, mas Algumas delas bem dolorosas. algumas delas bem, bem dolorosas, né?
a Fernanda tá falando, né? A gente gasta com terapia para não gastar futuramente com remédios, e é verdade. É. Aliás, a Fernanda também é outra que me deu um puta suporte, assim. Aliás, eu não vou ficar falando nome de pessoas porque teve muita gente envolvida. Eu vou acabar esquecendo alguém. E aí aí vai ser ruim, né? É, e aí eu comecei a tomar remédio homeopático, né? Uhum, Que deu uma ajudinha no começo. Eu senti um up no começo, assim, um mês de homeopatia, mas depois eu vi que não ia passar daquilo. E uhum. aí eu fui na psiquiatra, ela receitou o remédio, eu já me dei bem com o remédio da primeira vez também, dei muita sorte, né? Porque às vezes demora pra caramba, tem lá seus efeitinhos Sim. colaterais meio chatos, mas é uma coisa que você acaba convivendo pelo bem maior, né? E aí, depois de 3 meses, o remédio não fez, não estava mais evoluindo, e aí aumentou a dose, dobrou a dose, e eu estou com a dose dobrada até agora, né? Tá. E aí, provavelmente, em dezembro, eu vá diminuir começar a diminuir a dose, para ver o que acontece. Legal. Porque, assim, nesse processo de tomar remédio também, eu descobri que eu tenho distimia. Uhum. Você quer falar o que é distimia? Você fala melhor que eu. A distimia é um transtorno de humor, ela é relacionada à depressão também, mas não se enquadra numa depressão leve. É uma depressão mais de moderada para grave. Então, a oscilação de humor ela é mais acentuada, É mais os rápida, né? altos é muito rápido. Não chega a ser algo paralisante, mas ela é muito mais aguda, né? Você oscila de humor com muito mais facilidade do que uma pessoa que não tem esse, esse Uhum. diagnóstico, né? É, então, em 2 empregos, assim, meu apelido era Garota Enxaqueca, né? Uhum. Eu lembro. Eu tive enxaqueca muitos anos depois, mas antes de ter enxaqueca de verdade, o meu apelido era Garota Enxaqueca. Era o Que eu, irritadinho eu da era turma. muito, mal-humoradinho, eu fechava a cara, ficava com aquela cara fechada o dia todo, né? E aí, e como eu descobri, né? Porque teve uma época que eu percebi que eu estava na vida, né? E eu nunca fui bem humorado na vida, Uhum. constantemente, né? Sim. E aí eu achei muito estranho o modo como eu estava agindo aqui em casa com o Fá, ou fora daqui, né? Eu tava muito bem, assim. E eu achei estranho. Olha que bizarro, né? Você acha estranho, você está muito bem, assim. Então eu sempre fazia piadinha com o Fábio, né? Uhum. Ele pedia algum favorzinho para mim e eu ia dançando, fazer o favor para ele, sabe? Umas coisinhas bobas assim de intimidade. E Sim. eu falei assim, mas que porra que tá acontecendo aqui? Eu não sou assim. Quem é que tomou conta do meu corpo, né? Aí Quem é que eu me cheguei pra possuiu? psiquiatra, eu falei com a psicóloga, né, com a Andréia, e logo eu tinha o retorno da psiquiatra, e aí eu falei pra psiquiatra, pra doutora Carla, falei assim, doutora, não, eu tô achando que o remédio já fez efeito demais, assim, eu acho que já tá na hora de diminuir, porque eu tô muito bem-humorado. Aí ela Qual é a sua falou, queixa? Eu tô muito bem-humorado. eu já tô muito bem-humorado, isso não tá certo. Não dou mais patada no meu marido? Como Como assim? assim? Eu não Tadinho, brigo mais com as pessoas? ele sofreu bastante com as minhas patadinhas. Assim. Assim, a depressão, ela afeta todo um sistema familiar, né? Todo um sistema social. Então, os Não, amigos são na casa dos meus pais. afetados. Não, assim, eu percebo que meu relacionamento com meus pais também. Eu saí de casa com 30 anos. Né? O meu relacionamento com meus pais, com os meus sobrinhos, que na época eram pequenos, né? Eu saí de casa há 12 anos. Uhum. Eu faço umas contas. Aí, faço as Só contas, não vão errar posta. porque eu errei na conta. Então, é, eu percebo que a minha relação com os meus sobrinhos e com os meus irmãos, assim, acho que era muito afetada pelo meu mau humor e por outras questões, né? Eu já tinha me descoberto homossexual, eu sei que eu sou gay desde os 8 anos, então eu fui carregando
essa carga por todo o tempo, né? Então eu só me aceitei mesmo com quase 20 anos, por aí. Então Uhum. passou toda a adolescência, que é uma fase tão gostosa da vida, né? Eu passei com essa carga. Então, o meu mau humor também acho que virou uma forma de afastar as pessoas, né? Uhum. E aí eu fui na psiquiatra, ela falou assim, olha, Luciano, o remédio ele não te deixa mais do que você é. Né? Ele não exagera no seu humor, ele não altera a sua personalidade. Né? Se você está bem-humorado, é porque esse é o seu normal. Né? Aí a gente fez a consulta, ela perguntou desde quando eu sou mal-humorado, né? Desde quando eu percebo que eu tenho um mau humor. Eu identifiquei desde a adolescência, né? Desde quando eu saí de São Paulo para mudar para o interior, tal, que eu odiava o lugar que a gente foi. Uhum. Eu odeio o lugar que eles estão, na Sim. verdade. Tem um apelido até fofo. Tem um apelido fofíssimo. Uhum. E então isso afetou, acho que acabou afetando bastante, né? Sim. E aí esse meu mau humor sempre me acompanhou. E aí ela falou da distimia, olha, então provavelmente você tem distimia desde a adolescência. Ela Uhum. explicou que era distimia e tal. E até deu um alívio, assim, sabe? Eu gosto de saber quando eu tô doente, sabe? Eu gosto de ir no médico e ter uma resposta. Odeio quando Sim. eu vou no médico e falo, olha, não tem nada nos seus irmãos. Mas como assim, cacete? Eu me sinto Tá tão mal, por que que eu doendo, não tenho nada? tá doendo, por que não tem nada, né? Então, e aí veio esse diagnóstico. E Sim. ok, assim, fiquei super bem com isso, assim, falei assim, então tá bom. Aí veio aquela coisa, né? Hum, vou ter que tomar remédio o resto da minha vida, né? Mesmo, né? Porque afinal, apesar desse daqui ser uma live de fim da depressão, na verdade a depressão não tem fim, né? Ela só Não. tem controle, né? Mas ela pode voltar a qualquer momento quando eu Sim. parar de tomar remédio, enfim. Mas é Você aquele vai negócio, né? gradando, né? Conforme você vai melhorando, você vai mexendo nas dosagens, mas talvez você nunca pare. Ah, sim, fazer o quê, né? Paciência. Se estiver ainda me causando os benefícios que está me causando, eu vou achar ótimo. Sim. Porque foi isso que aconteceu, né? Aquilo que eu falei no começo. Eu virei essa bexiga vazia, né? Uhum. E aí de vazio eu falo absolutamente tudo, né? Porque Sim. eu perdi a vontade, eu perdi o sentimento de tudo. Uhum. As pessoas falam, né? Ah, depressão é uma tristeza. Se eu tivesse tristeza, eu estava feliz porque seria um sentimento, né? Eu não Uhum. tinha nada. Eu não tinha nada. Era Sim. pura apatia e desencanto. Eu dormia 15 horas e eu agradecia por dormir 15 horas e não ter insônia, né? Porque eram horas que eu não precisava ficar me preocupando com a depressão e com coisas relacionadas à cura da depressão, né? Sim. Foi um período que eu fiquei praticamente um ano sem trabalhar. Uhum. Eu passei 6 meses sem tocar na minha câmera fotográfica, bah. De dezembro de 2019 a junho de dezembro de 2018 a junho de 2019. Uhum. Porque eu não tinha vontade. Não tinha trabalho, eu também não queria pegar trabalho. Apareceram trabalhos para eu fazer. Eu falei que eu não ia fazer. Eu Uhum. recusei. Eu tentei voltar para algumas coisas, né? Eu tentei fazer um curso de desenho, porque eu sempre desenhei e tal. Então eu queria ver se eu voltava a essa vontade. E eu não vou falar que foi péssimo, porque pelo menos Uhum. foi uma tentativa e eu vi, tá, esse caminho não é mais, né? Sim. Mas era ruim, sabe? Era ruim. E isso já estava me causando muito incômodo, porque, puta, como assim é ruim, né? Eu desenho com vontade, com gosto desde os 9, 10 anos, né? Uhum. Sempre gostei. Né? E hoje eu voltei a desenhar, né? Mais ou menos, né? E aí eu peguei essa bexiguinha, e aí nesse processo todo, né? Eu peguei essa bexiguinha e fui enchendo com as coisas que eu queria.
né, as coisinhas foram, tipo, uma das coisas que começaram a surgir de novo foi o gosto pela leitura, né, que eu sempre li, né, sempre gostei, desde pequeno eu sou estimulado a ler, né, por uma tia e tal. Adolescência sozinho, o meu consolo era ir para a biblioteca e ficar lá, né, porque era o que eu tinha para fazer. Não tinha amigos, não tinha ninguém, a cidade não oferecia nada, então eu aproveitava disso, que pelo menos era de graça. E é uma atividade que eu gosto muito, né? Então eu fui enchendo dessas coisinhas, né? Dessas coisinhas pequenas, assim. Até que veio esse momento que eu percebi que eu tava bem, e aí veio uma enxurrada de coisa, bah. Foi impressionante, assim, parecia que eu tava vendo minha cabeça pegar fogo, assim, de tanta ideia que veio, assim. Então eu tô com ideia acumulada até hoje, né? Então hoje também tem essa, né? Vem uma ideia, eu pego, tá, pera aí eu anoto no post-it e coloco aqui no meu mural. Fica aí, ideia. Eu tô lidando com 12 no momento, né? Não dá mais não dá pra te encaixar aqui, não. E aí veio esse boom criativo, bah. Que no momento foi assustador e ao mesmo tempo foi libertador, assim, né? Porque eu sempre fui interessado em muita coisa, muita coisa. Nossa, já faltam 20 para as 9. Eu falo pra cacete, né? E aí Vamos fazer outra live? E aí se acabar e a gente não tiver falado tudo, a gente volta. Tá bom. Ah, não, você tem paciente, não tem? Não, não tem, não tem. Então tá, beleza. Bom, por conta de hoje ser um marco importante, eu mexi na minha agenda pra gente conseguir fazer a live hoje. E aí eu não tenho paciente às 9. Também te amo, gato. Você sabe disso. Fábio morre de ciúmes, mas eu te amo. Os Fábios, né? Ai, Bárbara, tem tanta coisa pra falar dessa vida, né? Vamos fazer uma live só pra falar das nossas bostas. Ah, meu querido, aí precisa ser umas 3 lives sequenciais. Talvez a gente tenha que ter um canal. Mas sim. E aí eu fui enchendo. E aí eu acabei abraçando essa minha característica multipotencial, né? Tem um nome, olha que bonito, eu sou multipotencial. Não é bombril, né? Multipotencial. Né? Exato. Aí eu voltei a fazer design, né? Por causa da pandemia e tal, não sei o quê. E aí eu criei eu abri uma empresa, é de design, na verdade, chama Mutação 8. Tem lá no Instagram, Mutação 8, depois quem quiser entra. Que é para oferecer trabalho de design, porque com a pandemia a gente não fotografou mais, né? Puta, tava rolando um monte de coisa legal na fotografia, Bárbara, um monte de coisa legal. Aí veio a pandemia e não. Vamos mudar os planos de novo. Não, vai agora. E aí eu voltei a fazer design. E aí, voltando a fazer design, me veio umas ideias, na verdade partiu de um sonho, eu tive um sonho com um nome estranho. Eu tive um sonho que aí resultou no nome Paulistérica, que é a junção de paulista com histérica. E aí eu falei assim, isso dá alguma coisa. Aí eu fiz um cartaz com esse nome. E aí eu comecei a rabiscar um monte de outras coisas, assim. Nomes de cidade e tal. E aí eu vi algumas maneiras de vender isso como cartaz, como camiseta e tal. E agora a gente está tentando abrir uma loja virtual até comecinho de novembro aí de camisetas com essas frases, com outras frases, que tá tudo lá no Insta da Mutação 8. E aí isso me ocupou durante esses meses de pandemia. Eu não parei um dia sequer na pandemia. Assim. Bom, né? E agora tá voltando aos poucos os trabalhos fotográficos. Né? Mas dentro desse universo de design e fotografia, eu acabo tendo várias ideias, né? Não só de execução, de coisas criativas, de coisas para vender, para movimentar, né? Semana passada eu lancei um grupo no Facebook
voltado para profissionais LGBTs, que chama LGBT mais Trampos, que o intuito é que LGBTs e aliados ofereçam seus trabalhos para outros LGBTs e que você também contrate os trabalhos de outros LGBTs. Então a ideia é fechar isso na comunidade para fortalecer a comunidade, né? Sim, sim. Porque tem muita gente desempregada na comunidade LGBT. O índice de desemprego na comunidade é bem maior do que nas outras partes da sociedade, assim, né? Sim. Mas não vou entrar nesse detalhe. Então eu tô cheio de ideia, mesmo assim, tô com muita ideia. Não só ideias para executar lá na Mutação 8, mas também para fazer como trabalhos na fotografia. Eu também estava dando aula pela Casa Cardume, que é da Fernanda. E eu tô doido para voltar para dar aula. Sabe, eu tô muito doido para voltar para dar aula. Tô com uma saudade de dar aula que você não tem noção. E aí comecei a fazer um curso agora também de fotografia fine art. Acho que tem umas pessoas do grupo aqui, e aí o pessoal de São Paulo já está se organizando para sair para fotografar também. Eu tô doido para ver gente de novo. Tô me segurando para não sair por aí, né? Porque a gente tem que tomar cuidado ainda. A pandemia não acabou, apesar de todo mundo estar de saco cheio. Pois é, gente, não acabou, né? Fica em casa, se puder. Usa máscara, distanciamento social, saia só se realmente precisar. Tudo isso. Continua a mesma coisa, não mudou nada em 7 meses. Né? Então, eu estou com muita vontade das coisas. Muita, muita, muita. E aí eu tenho que ficar aqui, na verdade, trabalhando, fazendo as coisas. Eu estou com um monte de coisa atrasada. Desculpem, clientes. Mas eu estou entregando. Acho que não, mas vai ficar gravado, então alguns acho que vão ver. Eles podem ver. O cara está devendo trabalho e está gravando live. Não, olha, entrou um cliente para partilhar 7h30. Opa, ele vai entregar. Tá? Eu estou devendo coisinhas. Nada grave, não. Nada grave. Porque meus clientes também são parceiros, são amigos, são pessoas boas. Eu dou muita sorte com o cliente. Dificilmente eu pego um cliente que seja chato. Acho que eu nunca peguei um cliente chato nesse período que eu tô há 5 anos como autônomo, né? Acho que eu nunca peguei um cliente chato, realmente. Eu pegava clientes chatos quando eu trabalhava nas agências. Agência pré-requisito. Mas, Lu, é outra coisa também, né? É outro tipo de trabalho, né? Mas, Lu, e eu falei pra caramba, você é um dos agora caras mais... Eu não sei quanto tempo eu tenho. Bom, é isso. Faltam 15 minutos, mas a gente volta. Falta 15 minutos, mas se quiser a gente volta. Tá bom, você que manda. Porque eu queria que as pessoas fizessem perguntas também. Então a gente pode voltar para as pessoas fazerem perguntas. A gente está com 13 pessoas, é um número bacana, né? Tem muita gente assistindo. Né? Bom, primeiro que assim, eu sou sua amiga pessoal, né? Eu não tô aqui como... Claro, eu sou psicóloga e a gente optou por falar desse tema, mas assim, você é um dos caras mais criativos que eu já conheci. E mais de um universo particular, né? Assim, você tinha muita gana para muita coisa, você fazia muitas coisas ao mesmo tempo, você nunca estava parado, você sempre estava estudando, lendo e agitado. Eu ainda faço, Bárbara. E aí nesse processo de se encontrar depressivo, né? Você ficou muito, muito cinza, muito nebuloso. Acho que é importante falar disso. E aí era difícil te achar no meio disso. Mas quando você está assim, e é um processo de estar, né, é transitório, a pessoa precisa se dar conta para querer sair. E é uma jornada, eu comentei até isso com você, né? Que é uma jornada ao Hades. Hades, na mitologia grega, é o senhor do submundo, é o senhor do mundo dos ínferos. E todo mundo, em maior ou menor grau, durante alguma fase da vida, vai passar por um processo depressivo, onde vai colocar na balança tudo que já fez, tudo que acha, tudo que vale ou não a pena, e passa por um processo de transformação.
né? Então é um processo de uma imersão e uma introspecção muito profunda. Sim, E aí, quando a pessoa sai do Hades, ela sai transformada. Né? Não vou entrar muito em mitologia, porque vai entrar muito em psicologuês, mas, de qualquer maneira, a depressão ela pode transformar. Quando a pessoa consegue sair dela, dependendo do grau, do nível, ela transforma. é, Né? eu acho que eu comentei isso, não sei se eu comentei com isso com você, mas eu comentei com alguém, mas com certeza com a minha terapeuta, né? Que eu não queria falar essa frase, né? Mas Uhum. graças à depressão, eu sou o que eu sou hoje. Eu acho que eu não seria, eu não teria esse repertório que eu tenho hoje de autoconhecimento, de autoaceitação, de Uhum. olhar para as coisas que eu faço e falar, puta, isso daqui tá bom. Porque eu olhava para as coisas que eu fazia, eu falava, tá uma bosta isso, Luciano. Né? E hoje não. Hoje eu olho e falo, puta, isso daqui tá legal pra caralho. Sabe? Eu Uhum. faço, parabéns, Legal. menino. Sabe? Que bonitinho. Legal. Legal. Ai, que bonitinho, né? Mais ou menos isso, assim. Então eu tô com alto amor, assim, muito, muito bom, assim, né? Uhum. Que é isso, né? Você entra nesse processo de autoconhecimento e de autocuidado também, Sim, né? E você passa a se gostar, né? E aceitar também as suas deficiências, os seus defeitinhos. sim, E que isso é parte de você também, né? Seus defeitinhos são parte de você, só que você passa a ser mais carinhoso com seus defeitos, sim. né? Ter mais compaixão por si mesmo, né? Vira e mexe, a Andrea pergunta pra mim, quando a gente tá falando do passado, né? Aí ela fala, mas Luciano, você não guarda um rancorzinho disso que você fez, tal? Você não se preocupa com isso que você fez? Eu falo, não, André, eu fiz o que eu podia ter feito. Na época, era o repertório que eu tinha para resolver essa situação era esse. Então, não sou tão cruel comigo, assim. Uhum. Porque eu já fiz coisas ruins que eu digo, não matei ninguém, né? Mas às vezes magoar alguém com uma palavra que você não deveria ter dito e que você Uhum. acabou falando, né? E que hoje eu reconheço que não foi legal mesmo. Não só hoje, mas há muito tempo eu reconheço que não foi muito legal. Então você acaba se olhando um pouco com mais de carinho e falar, ok, né, nessa época era o que eu podia fazer. Né? E aí Sim. se você comete hoje o mesmo erro, você fala, isso não foi legal, colega. Não faz mais isso não. Né? Vamos repensar essa atitude. Exato. E aí também tem esse lance, né? Você já vê que você errou e aí você já vai atrás de consertar. Né? Sim. Seja falar com alguém, seja resolver um problema que você criou, né? Várias coisas. Mas o lance de não deixar a coisa acumular, não jogar para debaixo do tapete para não virar aquele acúmulo de novo, né? Sim, sim. Estou sempre de olho aqui no relógio. Então, eu não tô. Mas você trouxe umas coisas interessantes, né? Que talvez dê muito pano para manga, mas assim, nós estamos numa sociedade que ela tem muito preconceito com saúde mental. A gente não fala de saúde mental, né? Eu lembro que Mas há um tempo atrás, foi essa a minha intenção com essa live. Na verdade, eu ia sim, fazer só um vídeo depoimento contando as coisas. E aí o Fá falou assim, por que você não chama a Bárbara para vocês fazerem uma live e conversar sobre o assunto, né? Eu uhum, falei, olha, menino, legal. não é uma ideia boa mesmo? E aí foi Não é aquela que hora ele é muito que eu te mandei. criativo também? E aí foi aquela hora que eu te liguei, que eu te mandei mensagem. Sim. Né? E as pessoas gostam muito de falar, né? É importante frisar que para a OMS, na Organização Mundial da Saúde, a depressão é a doença mais incapacitante no mundo. Então a Bah, gente eu não está falando de fiquei. uma tristezinha, né? Eu fiquei pouco mais de um ano sem produzir. Eu não vou falar trabalhar, porque eu Sim. tinha trabalhos para fazer, né? Uhum. Sem produzir mesmo, assim. Eu trabalhei 2 meses na agência que eu trabalhava antes, que eles me chamaram para cobrir férias de um dos sócios lá. E foi ruim, assim, de sentimento, né? Sim.
apesar da oportunidade que eles me deram, né? Puta, trabalhei 2 meses assalariado, então, puta, sensacional, né? Uhum. Só que eu não me encontrei mais naquilo, assim, sabe? Foi bem ruim, né? Mas entre as E, características, né? então, Essa. eu fiquei um ano sem produzir, bah, sem produzir coisas novas, tirando esses 2 meses que eu fiquei na agência. E aí, como é que você trabalha isso, né? A gente trabalha, principalmente eu que trabalho com criatividade, né? Como é que você vai tirar a criatividade de uma mente que tá cinza, né? Sim, que não cria nada, né? Que não cria nada, Que que não não quer cria nada, levantar. exato. Exato, exato, Então, esse exato. sintoma, né, é uma coisa corriqueira que você gostava muito, sentia muito prazer de fazer e de repente, do nada, você perde completamente a paixão e o tesão e não consegue fazer. É um É, sintoma. desesper... é desesperador, é Pô, desesperador, bah. É um sentimento que eu não desejo pra ninguém, assim, porque é um vazio, é um vazio. É isso, é um vazio, não existe nada. uhum, E você não tem nada para se agarrar, assim, sim, né? sim. Eu ia visitar meus pais, por exemplo, ia visitar minha sobrinha neta, e eu ficava completamente apático lá, e, e eu não conversava com eles sobre o que eu estava sentindo, né? Uhum. Que eu não queria preocupar as pessoas lá, tal. Mas eles percebiam, né? Que você estava estranho, né? As pessoas É, às vezes é, percebem que é. você está estranho, mas não sabem o que é. Hum, Exato, exato. hum, Mas todo mundo percebia que eu estava estranho, né? Se bem que uhum. para os meus amigos eu já cheguei e contei o que eu estava sentindo, tal, queria conversar com as pessoas, enfim. Sim. Então os amigos próximos já sabiam, mas a minha família não soube só depois, né? E é isso, né? Você acorda de manhã, ou no meu caso eu acordava às 3 da tarde, Uhum. e eu queria voltar para cama. E muitas vezes eu voltei para cama, Sim, porque eu não tinha nada para fazer, eu não queria fazer nada, eu não queria ver nada, eu não queria ler nada, eu não queria ver ninguém, eu não queria saber se estava sol, se estava chovendo, eu não queria nada, sim. né? Me forcei, obviamente, a algumas coisas, fiz algumas coisas, dei aula, por exemplo, mas foi, foi, foi bem penoso, né? Uhum. Foi bem Foi penoso. morno, né? Uma coisa que Foi, você não se foi. identifica. Exato, exato. Era, eu estava na inércia, né? Uhum. Eu sabia que eu precisava ir, porque eu também precisava me forçar algumas coisas, né? Sim, Eu fiz algumas coisas, obviamente, eu fui para academia, fiz natação, adorei fazer natação, mas já foi no período que eu estava tomando remédio, né? tá. Então isso me deu alguma força. Assim. Antes disso eu não tinha vontade de nada mesmo, né? E aí era realmente a coisa voltando, né? Bah, faltam 5 minutos. Hum. Gente, eu queria que vocês mandassem perguntas, que aí a gente volta e, e Ai, que continua chique, a gente vai fazer um falando. bloco de perguntas. Fazer Olha, um parte bloco de um. perguntas. Nossa, eu vou ter um vídeo escrito parte um. E eu vou. Parte 2 o retorno. Ai, que máximo. Mas é chiquérrimo, né? Que chiquérrimo. Mas É, é, é legal você compartilhar essa tua história, porque como se tem muito estigma, as pessoas não falam de depressão, as pessoas exato. não gostam de tocar nesse assunto. Eu já ouvi no É, próprio consultório, assim, de que depressão é coisa de rico, que pobre não tem tempo para ter depressão, que aham, depressão é aham. frescura. Tem muito Ah, não, estigma são os isso, né? clichês, né? Isso é falta de Sim. Deus, é falta de um Falta de terreno para Deus, esqueci. carpir, é falta de um Sim, terreno. Ah, não, falta de Deus é a primeira coisa. Falta de um terreno para carpir, falta de vontade, isso é frescura, tá fazendo corpo sim, mole, e por aí sim. vai, né? Aí descamba para um monte de coisa. Eu vou fazer uma coisa antes da gente acabar a primeira parte, Hum, que eu falei que eu ia fazer lá no grupo da aula de Fine Art, hum. que eu vou comemorar bebendo uma cerveja. Eu não tenho bebido muito. Você Ui, não me avisou. desculpa, Bá. Dá tempo de você voltar, pegar aquela Emiliana que tá aí na sua casa? E aí a gente brinda.
Desculpa, gente, um brinde à vida, ao De louco. conhecimento, ao Vou brindar com autoconhecimento, água. aos amigos, enfim, a todos, né? Então, gente, façam perguntas, eu vou encerrar, porque o Instagram já vai encerrar. Tchim, tchim, gente, obrigado. Ê! Na volta vocês tragam coisas para beber, tá? Porque a gente vai continuar, Compartilhem com a a gente. gente vai continuar conversando, porque é um universo enorme. São Tem muitos muita assuntos. coisa para A gente, falar, né? assim, eu estou trazendo só a minha experiência, né? Eu só posso falar do meu ponto de vista, do meu lugar Uhum. de fala dentro da depressão, né? Sim. Porque nesse meu processo depressivo, é, foi bom, porque assim, eu adquiri um certo repertório. Dani, vai ficar gravado, amor. Eu adquiri um certo repertório dentro da doença, né, Bah? Sim. Então eu tenho orgulho de falar que eu ajudei dois amigos nesse Uhum. processo, né? Sim. Fora as outras pessoas com quem eu acabei conversando, né? Na minha família mesmo, que teve depressão e que não estava se entendendo. Sim. Então, e foi bem difícil, assim, foi muito bonito ver que umas semanas depois ele já tava melhor. Só com a minha conversa, Uhum. né? Vamos lá? E Vai ter que encerrar? Não. Não, ainda não. ainda não, ele não avisou. Quando ele avisar, eu encerro. Tá bom. Então, na verdade, eu quero com isso, com esse vídeo, abrir isso, né? É saber Sim. que as pessoas saibam que eu tô aqui para conversar mesmo, né? Não é só Uhum. postinho bonito de Setembro Amarelo no Facebook, no Instagram, Uhum. para você pagar de, ai, nossa, como ele é preocupadinho com as pessoas. Aí você quer falar com a pessoa e a pessoa troca duas sílabas com você, né? Sim. E a mesma coisa você, que você tá aí para dar um auxílio inicial para as pessoas. Eu sei que sua agenda está lotada, Gente, eu acho que esse ano eu nem fiz Setembro Amarelo. Nem né? postei nada de Setembro É, Amarelo, porque não rolou. porque que bom que sua agenda tá lotada, mas existem muitas pessoas atendendo, né? Eu tenho muitos amigos Sim. psicólogos, assim. Não, e eu tenho muitas indicações para fazer. Podem entrar em contato. Se eu não puder atender, eu encaminho. Sim, Facilmente. como você fez comigo, né? Então eu fico feliz que tem aqui Uhum. entre ficou oscilando aqui entre 17, 15, 18, né, pessoas, que são, Uhum. são 18 pessoas que foram impactadas de alguma forma com tudo isso, Sim. com essa história, né? Lá no grupo do Fine Art teve uma menina que falou assim, amanhã é a minha primeira consulta, porque eu estou vivendo esse processo. Aí a gente já, puta, a galera já foi lá, comentou, não, vai lá, vai sim, a gente está aqui, né? Uma galera super gente boa do grupo, assim, maravilhosa. Então é legal que a pessoa entenda que ela é acolhida de alguma forma, em Uhum. algum momento, por alguém, né? Mesmo que seja Sim. gente que é ainda desconhecido para algumas pessoas, a gente está aqui realmente para conversar. Manda mensagem para a gente vai conversar, a gente vai orientar, porque assim, eu já estou nisso há 2 anos e meio, então são 2 anos e meio que eu posso ajudar em encaminhar e não tratar. Eu não tenho essa pretensão, né? Uhum. Mas pelo menos uma palavra amiga, uma palavra de conforto, acho que a gente consegue Mas passar para as pessoas. o começar a procurar ajuda, muitas vezes é através da própria rede de apoio, né? Então, amigos, familiares, namorado, companheiro, É, e, é enfim, uma, e, é uma, é e tem tudo que uma ser uma rede de pessoa, apoio. e é uma pessoa que tem que acolher, né? Uma pessoa que saiba te Sim, ouvir e não te julgar, sim. É uma pessoa né? na qual você possa confiar, né? Que ela vai te acolher Exato, e te julgar. exato. Gente, vai acabar, eu Vai vou acabar. retornar, e eu quero que vocês façam perguntas. Para mim, para a Bárbara, Sim. dentro do universo de vocês, o que vocês estão sentindo. Não se envergonhem, não há motivo para sentir vergonha, faltam 10 segundos. 5. Se, A ab contagem regressiva? se abram e a gente volta a conversar, tá? Beijo.